Então, neste vídeo vamos falar de um método especial, que é o método de integração por substituição trigonométrica. Este método ele vai ser usado quando o integrando contiver, primeiro, raízes quadradas que me incomodam, ou seja, eu olho para aquele integrando, para o que está embaixo do sinal de integração, e vejo que eu não vou conseguir resolver, que aquela raiz quadrada está me atrapalhando. Segundo, quando o radicando do integrando for do tipo A2 menos x2, o radicando é o que está dentro da raiz, o integrando é o que está embaixo do sinal de integração. Por exemplo, integral de seno ao quadrado de t, cosseno de t, dt. Meu integrando é seno ao quadrado de t, cosseno de t, dt. É o que está embaixo do sinal de integração. E o radicando é o que está dentro da raiz quadrada. Neste caso aqui, neste primeiro caso, o radicando é A2 menos x2. Neste segundo caso, o radicando é A2 mais x2. Neste terceiro caso, é x2 menos A2. Então, eu ia dizendo que eu uso o método da substituição trigonométrica primeiro, quando o meu integrando contiver uma raiz quadrada. E dentro dessa raiz quadrada eu tiver uma dessas três expressões, ou seja, expressões de um desses três tipos. Adiante nós vamos ver pequenas variações, certo? Então, primeiro tipo, a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, neste primeiro caso aqui, ninguém se assuste, porque se a for igual a 2, por exemplo, se a for igual a 2, por exemplo, se a for igual a 2, então A2 menos x2 será igual a 4 menos x2. Então, neste primeiro caso aqui, A igual a 2, A2 igual a 4, certo? Então, eu posso ter o meu radicando do tipo A2 menos x2, ou A2 mais x2, ou x2 menos A2, certo? Então, para cada um destes três casos, nós vamos ter uma substituição de variável, certo? E qual é o meu objetivo? O objetivo é eliminar a raiz. E para eliminar a raiz, eu vou fazer uma mudança de variável, uma substituição de variável que jogue dentro do integrando uma função trigonométrica elevada ao quadrado, certo? Por quê? Porque, por exemplo, se dentro da raiz acontecer cosseno ao quadrado de t, que é a mesma coisa, ó, que o cosseno de t elevado ao quadrado, eu vou poder, ó, cancelar o 2 com o índice da raiz e aqui vai sobrar cosseno de t. Um outro exemplo, eu posso ter dentro da raiz 4 vezes a tangente ao quadrado de t. Lembrando que raiz quadrada de A vezes B é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de tangente ao quadrado de t. Raiz de 4 é 2, raiz quadrada da tangente ao quadrado é igual a tangente de t. Então, este é o meu objetivo. Claro que aí foram apenas exemplos. Então, eu vou jogar dentro, através de uma substituição de variável,
eu vou jogar dentro deste radicando uma expressão elevada ao quadrado, de tal forma que a raiz quadrada vai desaparecer. Então, antes de prosseguirmos, vamos recordar algumas expressões trigonométricas, algumas identidades trigonométricas. Então, eu aproveito para convidar você para assistir a um vídeo que temos aqui neste canal, que eu estou deixando aqui agora no card aqui nesse momento, que você pode acessar. É um vídeo de menos de 4 minutos, onde aparecem todas as principais identidades trigonométricas. E dessas identidades nós vamos recordar agora algumas. Então, a primeira, a identidade trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Então, esta é a identidade trigonométrica fundamental. Se eu dividir esta equação inteira pelo cosseno ao quadrado, vamos ver o que resulta. Seno ao quadrado de t dividido por cosseno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t sobre cosseno ao quadrado de t é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de t. Ora, se formos lá na relação que copiamos do vídeo, vamos descobrir que o seno de t dividido pelo cosseno de t é a tangente de t. Logo, isto elevado ao quadrado é a tangente ao quadrado de t. Mais 1 é igual a 1 sobre o cosseno elevado ao quadrado. Então, novamente, se formos lá nas identidades trigonométricas que copiamos, descobrimos que a secante de t nada mais é do que 1 sobre o cosseno de t. Logo, aqui temos secante ao quadrado de t. Então, aqui foi a nossa primeira relação a recordar, aqui a segunda relação. Daqui mesmo, se eu passar a tangente o 1, aliás, aqui para o outro lado, eu tenho que a tangente ao quadrado de t é igual a secante ao quadrado de t menos 1. Aqui temos, então, a terceira identidade que estamos recordando. A quarta, seno do arco duplo. Seno de 2t é 2 vezes seno de t cosseno de t. Então, aqui a quarta identidade que estamos aqui recordando. Cosseno de 2t, cosseno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t, a quinta. Em seguida, se eu reunir a identidade trigonométrica fundamental com esta do cosseno do arco duplo, eu vou poder expressar opcionalmente o seno ao quadrado de t como 1 menos o cosseno de 2t sobre 2, sexta. Também se encontra lá no nosso vídeo. Cosseno ao quadrado de t é igual a 1 mais o cosseno de 2t sobre 2. Então, não vamos poder deduzir todas. Então, se você quer reforçar a sua base trigonométrica, novamente, convido você a assistir ao vídeo que coloquei aqui. E por último, relações no triângulo retângulo que vão nos ajudar também neste método. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo aqui. Aqui tenho um ângulo T
aqui eu tenho o cateto oposto, aqui eu tenho o cateto adjacente e aqui eu tenho a minha hipotenusa. Então, lembremos que o seno, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, as principais. Aqui é o cateto oposto, cateto adjacente, aqui é a famosa hipotenusa. Então, o seno do ângulo T é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo T é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E por último, a tangente do ângulo T é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pronto, então agora estamos a ponto de continuar com o nosso método. Então, vejamos agora o que fazer em cada um dos três casos. Observe que ali a gente via que pode haver mais coisas no integrando. Mas, por exemplo, A2 menos x2. Pode haver mais coisas. O significado dessas reticências é que pode haver mais coisas, como pode não haver. Mas o meu objetivo é eliminar esta raiz. Digamos aqui está implícito que essas outras coisas, se houver outras coisas, não são raízes, que não vão me atrapalhar, portanto. Então, aqui, o meu objetivo é eliminar este integrando A2 menos x2. Então, este aqui é o meu primeiro caso. O que fazer com A2 menos x2 para eliminar esta raiz quadrada através de uma substituição? Então, aqui vamos adotar x igual a A vezes o seno de t. Então, repare, se x for A vezes seno de t, quem é x ao quadrado? X ao quadrado, evidentemente, é A ao quadrado vezes o seno ao quadrado de t, visto que B vezes C elevado ao quadrado é B2 vezes C2. Então, a mesma coisa aqui. Eu quero elevar x ao quadrado, eu tenho que elevar o produto A vezes seno de t ao quadrado. Então, A vezes seno de t elevado ao quadrado é A2 vezes o seno ao quadrado de t. Pronto, então, A2 menos x2 é igual a A2 menos A2 seno ao quadrado de t. Bom, então agora eu vou colocar A ao quadrado em evidência. A ao quadrado em evidência. E aqui dentro vai sobrar 1 menos o seno ao quadrado de t. Observe que se eu vou colocar A ao quadrado em evidência, o que sobra dentro do parênteses é a divisão de tudo isto que aqui está do lado direito por A ao quadrado. Observe, vou colocar A ao quadrado em evidência e, claro, dentro do parênteses vai sobrar A ao quadrado menos A ao quadrado seno ao quadrado de t dividido por A ao quadrado. Observe que quando eu coloquei esse A ao quadrado aqui para fora e dividi por A ao quadrado ao mesmo tempo, eu estou, na verdade, pegando esta expressão e multiplicando por 1.
Já vimos isso várias vezes aqui no canal. Ou seja, com isto eu não altero o resultado. Ora, isto é a ao quadrado vezes, abre o parênteses, A2 sobre A2, menos A2 seno ao quadrado de t sobre A2. Isto é A2 vezes A2 sobre A2, 1. A2 sobre A2, 1 de novo, e sobra o seno ao quadrado. Então, aqui está. Se eu substituir x por a vezes seno de t, e esta é a substituição de variável recomendada para este caso, em que o radicando seja A2 menos x2, então já vi que se x for a seno de t, A2 menos x2 virou A2 vezes 1 menos o seno ao quadrado. Agora, se eu me lembrar que a identidade trigonométrica fundamental é seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t igual a 1, então, passando o seno ao quadrado para o outro lado, eu descubro que cosseno ao quadrado de t é 1 menos o seno ao quadrado de t. Portanto, este parênteses virou cosseno ao quadrado de t. Então, A2 menos x2 virou A2 vezes o cosseno ao quadrado de t. Então, a raiz de A2 menos x2 foi trocada, então, por A2 vezes o cosseno ao quadrado de t, que é a raiz de A2 vezes a raiz do cosseno ao quadrado de t, que é A vezes o cosseno de t. Então, observe, eu queria eliminar a raiz e eliminei de fato. Agora me restou A vezes o cosseno de t. Então, todas as vezes que dentro da minha raiz quadrada eu tiver uma expressão do tipo uma constante menos x ao quadrado, eu vou substituir x por a vezes seno de t e depois observe que eu eliminei então a raiz quadrada. Vamos ver o segundo caso. Então, no segundo caso, eu tenho dentro da minha raiz quadrada, eu tenho a expressão A2 mais x2. Então, se for este o caso, A2 mais x2, então eu vou trocar x por A vezes a tangente de t. Então, se x for a tangente de t, é claro que x ao quadrado será igual a A2 vezes a tangente ao quadrado de t. Lembrando da nossa revisão que fizemos há instantes atrás, que eu tenho então a identidade trigonométrica tangente ao quadrado de t mais 1 igual a secante ao quadrado de t. Então vamos lá. A2 mais x2 é igual a A2 mais A2 tangente ao quadrado de t, utilizando a mesma técnica que utilizamos acima, há instantes atrás, colocando a ao quadrado em evidência, sobra dentro do parênteses 1 mais a tangente ao quadrado de t. Ora, isso é A2 vezes 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. Então, A2 secante ao quadrado de t. Logo, a raiz quadrada
de A2 mais x2 é a raiz quadrada de A2 vezes a secante ao quadrado de t, que é a raiz de A ao quadrado vezes a raiz da secante de t ao quadrado, ou melhor, para não confundir apenas, vamos colocar o quadrado aqui depois da secante, porque é a função secante que está elevada ao quadrado. Então isso aqui é A vezes secante de t. Quadrado corta com o quadrado. Quadrado corta com o índice 2, aliás. Então observe que neste caso, a substituição de variável recomendada é x igual a A vezes tangente de t. Se eu faço isso, eu vou eliminar também a raiz quadrada e vou passar a ter a expressão A vezes secante de t. Muito bem. Vejamos agora o terceiro tipo. Então, agora no terceiro tipo, eu tenho a integral da raiz quadrada de novo de x ao quadrado menos a ao quadrado. E mais algumas coisas que podem existir ou não antes do dx, certo? Então, se for este o caso, eu vou chamar x. Note que novamente eu quero eliminar a raiz. Então, eu vou chamar x de A vezes secante de t. Observe que se a tangente ao quadrado de t mais 1 é igual a secante ao quadrado de t, é porque a tangente ao quadrado de t, passando um para o outro lado, é secante ao quadrado de t menos 1. Ora, então, se o meu o meu radicando, que é o que está dentro da raiz quadrada, for do tipo x2 menos A2, então a minha substituição de variável recomendada é x igual a A secante de t. Logo, se x é A secante de t, x ao quadrado é A2 vezes a secante ao quadrado de t. Então, x2 menos A2 é igual a A2 secante ao quadrado de t menos A2, que é igual a A2 secante ao quadrado de t menos A2 sobre A2, que é igual a A2 vezes A2 secante ao quadrado de t sobre A2 menos A2 sobre A2, que é igual a A2, este A2 cancela com este A2, secante ao quadrado de t, A2 sobre A2 menos 1. Ora, tangente ao quadrado de t é secante ao quadrado de t menos 1. Então, isso é A2 vezes a tangente ao quadrado de t. Logo, a raiz quadrada de x2 menos A2 é a raiz quadrada de A ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de t, que é igual a A vezes a tangente de t. Muito bem. Então aí está. Eu queria também agora no tipo 3 eliminar a raiz. Para eliminar esta raiz, chamei x de A secante t. E aí resultou no final que de fato a raiz foi eliminada e sobrou a tangente t.
Então, neste terceiro caso, a substituição recomendada é x igual a vezes a secante de t. Vamos ilustrar isso então agora com um exemplo e vamos resolver uma integral com este método da substituição trigonométrica. Então vamos resolver este exemplo, a integral da raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado dx. E observe que a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado é do tipo raiz quadrada de A2 menos x2. Muito bem. Então vimos que, no caso, a substituição conveniente neste caso é x igual a seno de t. Ora, aqui eu vejo que a ao quadrado é igual a 4, logo a é igual a 2. Então, isso é igual a 2 seno de t. Muito bem. Se x... Bom, vamos botar aqui embaixo para não influir ali no sinal que fizemos. X igual a 2 seno de t. Vou até destacar aqui, porque vou precisar disso mais adiante. Se x é 2 seno de t, quem é dx? Ora, muito fácil, né? Então, a diferencial desta função é o produto da derivada dela. Quem é a derivada de 2 seno de t? É 2 cosseno de t. E no final eu multiplico por dt, a diferencial da variável independente. Então, revendo, a diferencial de x, que é a mesma diferencial desta função que está aqui ao lado direito, é o produto da derivada pela diferencial da variável independente, que naquele caso é t. Então, aqui eu também vou precisar disso para resolver a minha integral. Pronto! Agora já estou pronto para fazer a substituição de variável. Então, integral da raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado dx é igual a integral da raiz quadrada de 4 menos 2 seno de t elevado ao quadrado, 2 seno de t, tudo isso elevado ao quadrado, vezes dx, que é 2 cosseno de t dt. Muito bem. Então, isto aqui é igual a integral da raiz quadrada de 4 menos 4 seno ao quadrado de t, vezes 2 cosseno de t dt. Muito bem. Então, isto é integral da raiz quadrada de 4 vezes 1 menos o seno ao quadrado de t, vezes 2 cosseno de t dt. Muito bem. Integral da raiz quadrada de 4 vezes. Lembramos que 1 menos o seno ao quadrado de t é o cosseno ao quadrado de t. 4 cosseno ao quadrado de t vezes 2 cosseno de t dt, que é, por sua vez, igual a raiz quadrada de 4 cosseno ao quadrado é 2 cosseno de t. Novamente, 2 cosseno de t dt. Isto é a integral de 4 cosseno ao quadrado de t dt. Podemos tirar o 4.
vocês lembram? É uma propriedade da integral. 4 vezes a integral do cosseno ao quadrado de t dt. Muito bem. Então, está elevado ao quadrado. Eu preciso, para resolver esta integral, lançar mão de uma identidade que acabamos de ver neste mesmo vídeo. Cosseno ao quadrado de t é 1 mais o cosseno de 2t sobre 2. Logo, aquilo vai ser igual a 4 vezes a integral de 1 mais o cosseno de 2t sobre 2 dt, que é igual a 4 vezes a integral de meio, dividir por 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, 1 mais o cosseno de 2t dt. 4 vezes, o meio também pode sair, vezes a integral de 1 mais o cosseno de 2t dt, que é, por sua vez, igual a 2 vezes, abre colchete, integral da soma, é a soma das integrais, integral de dt mais a integral do cosseno de 2t dt. Muito bem, vamos resolver separadamente. Vamos resolver separadamente a integral do cosseno de 2t dt. Então, resolvendo separadamente a integral do cosseno de 2t dt, chamando 2t de u. Então, u será igual a 2t, logo du é 2dt. Então, essa integral de cosseno de 2t dt vai virar a integral de cosseno de u vezes dt. dt é du sobre 2. Então, isto é meio da integral do cosseno de u du, que é meio do seno de u. Não vou somar a constante agora, porque essa integral vai combinar com esta outra aqui ainda. Vou deixar para colocar a constante no final. Então, isto aqui, se u é 2t, isso aqui é o seno de 2t sobre 2. Ora, vimos há instantes também que o seno de 2t é 2 seno t cosseno t sobre 2. Cancelou. Logo, ali eu tenho 2 vezes a integral de dt mais 2 vezes a integral do cosseno de 2t dt. A integral de 2 dt é 2t, mais 2 vezes seno de t cosseno de t. Muito bem, mais a constante. Posso deixar assim? Claro que não. A integral era em x, não era em t. Então agora está na hora da gente lançar mão do nosso triângulo retângulo. Então vamos colocar aqui t. E vamos lembrar da nossa substituição de variável. Que substituição adotamos? Aqui está ela. Adotamos x igual a seno de t. Então, o seno de t, você lembra, é o cateto oposto, que aqui está, dividido pela hipotenusa. Então, se x
é igual a 2 seno de t, então seno de t é igual a x sobre 2. Então, muito bem, aqui cateto oposto, x, hipotenusa, 2. Recordando que o seno deste ângulo t é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Portanto, seno de t, x sobre 2, nomeei x sobre 2. Muito bem, isto é um triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. Este cateto elevado ao quadrado mais este elevado ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado. Logo, este cateto é a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos x ao quadrado. Logo, este cateto é a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado é o valor deste cateto. Logo, seno de t, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de t é o cateto adjacente, que está junto deste ângulo, é este cateto. Raiz de 4 menos x ao quadrado dividido pela hipotenusa 2. Muito bem, descobri quem é o seno de t, quem é o cosseno de t, falta descobrir quem é t. Ora, x é 2 seno de t. Logo, seno de t é x sobre 2. Logo, t é o arco cujo seno vale x sobre 2. Pronto, já sei quem é todo mundo. Então, agora eu posso colocar a solução da minha integral. Integral da raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado dx é igual a 2t, 2 vezes o arco seno x sobre 2, mais 2 seno de t cosseno de t, 2 vezes x sobre 2 vezes a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Cancelou o 2 com 2. Só para não ter que abrir uma outra tela, eu vou apagar isto e vou deixar a expressão que sobrou aqui. X vezes a raiz quadrada de 4 menos x2 sobre 2. Então, aqui eu tenho, apagando este 2, então vai sobrar aqui x vezes a raiz quadrada de 4 menos x2 sobre 2, e agora sim eu somo a minha constante. Então, esta é a solução da integral deste exemplo que nos propusemos a resolver.